Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Chegamos a mais uma quarta-feira e com ela mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Eu quero te convidar, te incentivar a mais uma vez se assentar aos pés do Senhor, pegar aí a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta, para que nós juntos possamos continuar aprendendo a respeito do Evangelho de Marcos. Que você tenha uma boa aula e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Eu já tenho dito várias vezes que o grande desafio da raça humana é aprender a se relacionar. Acredite, este é o nosso grande desafio, o maior de todos. Aprender a nos relacionarmos. E aprender a nos relacionarmos, em primeiro lugar, envolve aprender a relacionar-se com 3 pessoas. Em primeiro lugar, aprender a nos relacionar nós com Deus. Primeiro, de nós para Deus. A humanidade não sabe se relacionar com Deus. Isso é devido ao pecado no Éden, que quebrou a comunhão do homem com Deus. A partir dali, todos nascemos pecadores, todos nascemos separados de Deus e sem saber se relacionar com Deus. A maioria das pessoas que anda no famoso caminho largo passa a vida toda sem se relacionar com Deus e sem aprender a relacionar-se com Deus. Essa é a primeira pessoa. A segunda pessoa seria, em termos de relacionamento, de aprender a se relacionar, seria de nós para nós mesmos. Devido ao pecado, o homem não consegue se relacionar corretamente nem com ele mesmo, nem consigo mesmo. É por isso que tem pessoas que vivem de mentiras, vivem de fantasias, vivem de ilusões. Tem pessoas que mentem para si mesmos, a si mesmos se enganam, sabe? Vivem num mundo irreal e por aí vai. Ou seja, o homem precisa aprender a relacionar-se com Deus, mas o homem precisa aprender a relacionar-se consigo mesmo. E, em terceiro lugar, o homem precisa aprender a se relacionar com o seu próximo. A pessoa que aprende a se relacionar com Deus, que é o primeiro passo, ele vai aprender a se relacionar melhor consigo mesmo, porque nós somos seres pensantes que pensam a si próprios e conversam consigo mesmos, que avaliam consigo, que planejam para nós mesmos coisas. Então nós temos que aprender a nos relacionar conosco mesmo, e ele precisa aprender a se relacionar com o seu próximo. Sendo que, se for pessoas casadas, o primeiro próximo da sua vida é seu cônjuge. E veja a quantidade de problemas que nós temos nos casais, nos casamentos, nos matrimônios. Por quê? Porque não aprende a se relacionar com Deus, consigo mesmo, nem com o próximo, mais próximo que pode existir, que seria seu cônjuge, já que são os dois uma só carne. No entanto, a pessoa que aprende a se relacionar, a pessoa que tem sabedoria para se conduzir no seu relacionamento da melhor maneira nesse mundo, são as pessoas que melhor passam por esse mundo. As melhores pessoas, as pessoas que passam melhor por esse mundo não são as mais intelectuais, não são as mais ricas, não são as mais poderosas. São aquelas que aprendem a se relacionar. Eu costumo dizer, quando eu dou palestra nessa área, eu não gosto muito de palestras sobre liderança, porque esses princípios seculares, sabe, eu não creio em nenhum deles, eu acho muito fraco, eu acho supérfluo, eu acho ilusório, sabe? Mas quando me chamam para dar palestra nessa área de motivação, essas coisas todas, o ponto que eu mais bato é esse. Se existe uma coisa em comum que todo líder tem, que todo grande líder tem, é que ele aprende a se relacionar. Ele faz com que esse relacionamento angarie pessoas perto deles que fariam qualquer coisa por ele, que confiam nele, que o amam, que o admiram, que respeitam, que se esforçam por ele, que fazem coisas por ele. Por que fazem isso?
porque ele aprendeu a se relacionar com as pessoas. A nossa aula de hoje tem a ver com isso, com relacionamento. Mas a ênfase dessa aula de hoje é no relacionamento nosso com Deus. De maneira mais clara, o nosso relacionamento para com Jesus Cristo. Então eu peço que você abra sua Bíblia para Marcos capítulo 4. Eu vou ler do 33 ao 41, mas a mensagem mesmo vai ser do 35 ao 41. Eu vou ler o 33 e o 34 para encerrar a sessão de Marcos e começar uma nova sessão. Então, Marcos 4, 33 a 41. E nessa passagem nós vamos ver 7 quadros do relacionamento do cristão para com Cristo. Relacionamentos que nós devemos aprender. Diz assim a palavra de Deus: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Bom, como você está acompanhando, nós estamos na parte do Evangelho de Marcos, ou estávamos na parte do Evangelho de Marcos, em que Marcos coloca as suas parábolas. Poucas parábolas, mas é uma seção em que ele colocou, inspirada pelo Espírito Santo, de algumas parábolas de Jesus Cristo. Algumas das parábolas que ele contou estão nos outros evangelhos, outras estão no Evangelho de Lucas, outras estão somente no Evangelho de Mateus e uma outra só está no Evangelho de Marcos. Mas é uma seção que ele colocou de parábolas. Ele encerrou a seção de parábolas na parábola anterior, na aula passada, quando eu falei sobre o grão de mostarda. E quando ele encerra, Marcos fez questão de colocar o versículo 33 e 34, que merece uma explicação antes de entrarmos diretamente na pregação. Com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Então, Jesus, quando pregava para as multidões, que é importante, em que os seus discípulos estavam presentes, mas havia muita gente que não era discípulo de Cristo, que aliás era até inimigo de Cristo, como os escribas e os fariseus, que acompanhavam Jesus procurando achar algum motivo para acusá-lo. Jesus falava por parábolas, como diz o texto aqui. E é interessante que ele falava por parábola de acordo com a capacidade dos seus ouvintes. Isso aqui é importantíssimo. Eu tento muito me policiar nesse ponto aqui, porque Jesus falava para as pessoas entenderem. Eu tive um professor, eu não vou dizer o nome, porque eu nem devia ter começado a falar, mas já comecei. Eu tive um professor que, quando ele pregava, ele fazia uma aula, uma exegese tão profunda, tenho que reconhecer que era profunda do texto, principalmente cada palavra, cada significado, cada vírgula, cada tempo verbal, que era assim, tremendo a explicação dele. Mas quando terminava, não dizia nada. A pregação dele expunha muito mais a sua capacidade no conhecimento da língua grega
do que uma pregação para que os ouvintes entendessem. O povo não entendia nada. Jesus não cometia esse erro. Ele pregava conforme a capacidade dos ouvintes. Ele fazia de tudo para as pessoas entenderem a palavra. E o Evangelho é extremamente simples. Jesus é extremamente simples na sua palavra. Nós é que complicamos. Por isso que eu chamo a atenção nesse ponto para nós, pregadores, professores, a falar o que o povo entende, falar o que o povo vai entender, o povo vai ouvir. Eu tive há muito tempo também um debate, acho que ela era psicóloga, se eu não me engano, e quando você colocava as perguntas lá, eu sempre tinha que traduzir a pergunta delas. Olha, bom, antes de responder, eu vou explicar a sua pergunta, porque ela fazia uma pergunta com linguagem técnica, que o povo não entendia. Nem a pergunta, e se eu fosse responder, também não ia entender. Então, o que eu fazia? Eu traduzia. Eu fiz umas 4, 5 vezes até que eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu gostaria que a senhora fizesse perguntas na linguagem popular, na linguagem simples, porque, para que os nossos ouvintes aqui possam entender, né? Porque eu estou tendo que traduzir a sua pergunta, eu usava muito termo, muitos adjetivos, muitas siglas, que o povo não ia entender. Então nós temos que ter cuidado com isso aqui, viu? Jesus pregava a palavra, expunha conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Para a criança você tem que falar de um jeito, para um adolescente você tem que falar de outro jeito, e para um adulto você tem que falar de outro jeito, e assim Jesus fazia. E o versículo 34, sem parábola não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Só para lembrar o seguinte, não é que ele não falava, se não fosse por parábolas, ele falava também sem ser por parábolas, né? Aqui mesmo, na sequência, vai falar sem ser por parábolas. Ele falava por parábolas quando a multidão estava ao redor deles. Ele começava a contar parábolas, você pode ver isso quando começa o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu numerosa multidão. Então, quando a multidão estava com ele junto com os discípulos, ele falava com parábolas, até por causa dos inimigos que estavam lá também. E quando chegava em casa, como diz o texto, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então ele falava em parábolas no meio da multidão. Colocado isso aqui, vamos então para o nosso estudo de hoje, que é Marcos 4, 35 a 41. Nós vamos ver nessa passagem aqui acerca do relacionamento do cristão com Cristo. E como eu disse, meus amados irmãos, eu vou tirar 7 lições importantíssimas para nós trabalharmos o nosso relacionamento para com Deus, que é o primeiro passo dos relacionamentos humanos. É a primeira pessoa com quem você deve aprender, em primeiro lugar, a se relacionar, é com Deus. Diz o texto aqui que naquele dia, sendo já tarde, versículo 35, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. Então nós encontramos aqui uma ordem de Jesus. Ele ordena aos seus discípulos a irem para outro lugar, para outra margem. Então a primeira coisa que nós temos que saber é que existe a vontade de Deus para a nossa vida. Existe uma orientação de Deus para a nossa vida. Deus nos guia, Deus nos mostra. E é interessante que as pessoas às vezes têm dificuldade em saber a vontade de Deus. A vontade de Deus é muito fácil de saber. Não há nenhuma dificuldade em saber a vontade de Deus. Difícil é fazer. Nem sempre é fácil de obedecer. Mas a saber a vontade de Deus, primeiro que está revelada na Bíblia. O caminho que nós devemos seguir, como devemos nos comportar, como devemos ser filhos, como devemos ser pais, como devemos ser marido, como devemos ser esposas, como devemos viver com os amigos, em comunidade, educação. A Bíblia mostra de ponta a ponta a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus não é que a gente seja egoísta, não é que a gente seja avarento, não é que a gente seja imoral, não é que a gente seja idólatra, não é que a gente seja maligno. A vontade de Deus está revelada. Então, nesse versículo 35, nós encontramos a orientação de Jesus. Passemos para a outra margem. Jesus guia.
Jesus orienta, Jesus mostra o caminho a seguir e mostra como nós devemos viver. Então, no relacionamento do cristão com Cristo, a primeira coisa que ele tem que saber é conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Você não precisa perguntar se é a vontade de Deus você ir para um prostíbulo, porque você já sabe que não é. Você não precisa perguntar se é a vontade de Deus você namorar com uma pessoa, ou noivar, ou casar com uma pessoa que não ama a Deus. Você já sabe que não é. E as famosas desculpas que aparecem, mas pode se converter, mas olha, namoro nunca foi estratégia evangelística na Bíblia e nem fora e nem na igreja. Nunca na Bíblia você vai encontrar a estratégia evangelística de um cristão, de uma pessoa que teme a Deus, namorar com um que não teme a Deus para ganhar a pessoa para Deus. Não existe isso na Bíblia. Então a vontade de Deus é clara. Deus guia, Deus orienta, Deus mostra. Então essa é a primeira lição. A orientação de Jesus Cristo. Ele nos deixou tudo o que nós precisamos para viver nesse mundo e no mundo por vir. O segundo ponto, a segunda lição, está no versículo 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco e outros barcos o seguiam. Aí é a obediência dos discípulos de Jesus. Quando Jesus fala, quando Jesus mostra o caminho, quando Jesus guia, quando Jesus conduz, o que o discípulo tem que fazer é obedecer. A obediência do discípulo de Jesus. Como eu falei, fazer a vontade, saber a vontade de Deus é fácil, obedecer nem sempre é difícil. Nessa passagem aqui é extremamente interessante que eles estão dentro da vontade de Deus, estão sendo guiados por Deus, orientados por Deus e obedecendo a Deus. Mas quando chega na terceira lição, nós encontramos essas pessoas guiadas por Deus, que obedecem a Deus, que seguem a orientação de Deus, que são direcionadas por Deus no meio de uma tribulação. Então a terceira lição é a tribulação dos discípulos de Jesus Cristo. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Isso é uma lição muito interessante. No nosso relacionamento com Cristo, nós temos que aprender a ser guiados e orientados por Jesus Cristo. Ele sabe o que é melhor para nós não sabemos. Ele conhece o final da história, nós não conhecemos. Ele conhece depois da curva, ele enxerga depois da curva, nós não enxergamos. Ele sempre sabe o que é melhor para nossas vidas, por isso que ele deixou revelado na sua palavra. A segunda coisa é que nós, como discípulos de Cristo, devemos obedecer, mesmo quando não compreendemos, mesmo quando está além da minha compreensão, mesmo quando não me parece bom ou certo. Quando Deus nos dá uma ordem, sempre é melhor para as nossas vidas. Agora, eles fazem isso e de repente eles estão no meio de um grande temporal de vento. E a expressão aqui, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava encher de água, está falando de uma tempestade terrível. Estes homens, com exceção de todos eram acostumados com o mar da Galileia. Todos eram acostumados com aquele lugar, inclusive com essas tempestades. Eu vi um pregador uma vez dizendo, e também vi num livro, que essas tempestades aconteciam e acontecem ainda, devido à situação geográfica, porque o Mar da Galileia ele está a não sei quantos quilômetros abaixo do nível do mar. É uma depredação, é como se fosse uma cratera de um vulcão com um enorme lago, que nem chega a ser mar, É um lago, para ser sincero, chama Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago da Galileia, Lago de Tiberíades e por aí vai. E o que acontece? Repentinamente, às vezes há aquelas confluências de ventos
E quando há essas confluências, o vento é sugado para baixo com força, com velocidade, como se ficasse dentro daquela cratera, vamos imaginar assim, como se fosse cercado por aquelas montanhas, né, como se fosse quase uma cratera de um vulcão, e o vento é puxado para baixo, né, naqueles redemoinhos, e provoca ondas e tempestades. E foi isso que aconteceu aqui. E quando isso acontece, os barcos lá não são preparados para essas coisas. Diz o texto aqui, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra eles. Porque o vento, quando ele é puxado para baixo, tem um nome de um movimento, desse movimento, é um nome científico, mas sinceramente eu não consigo me lembrar do nome dele. Não é um redemoinho, mas é como se fosse isso. O vento fica como se fosse preso. E aí bate na água, não só dá uma pressão para baixo, como dá uma pressão para cima. Por isso que faz aquela onda. E os discípulos ficaram aterrorizados, mesmo aqueles homens acostumados. Diz o texto que já estava a encher-se de água, estirando água e água entrando. A grande lição aqui, meus irmãos, é uma enorme tapa na cara da chamada teologia da prosperidade, que diz que crente não pode passar por dificuldade, não pode passar por tribulação. Veja bem, Jesus é quem falou para eles ir para o outro lado, estão seguindo a orientação de Jesus, eles são guiados por Jesus Cristo, eles são conduzidos pelo próprio Cristo, eles obedecem, estão dentro da palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, e passa por um tremendo de uma provação que, se não é intervenção divina, eles poderiam até ter morrido. Isso significa que não é porque você faz a vontade de Deus, não é porque você está dentro da vontade de Deus, da palavra de Deus, sendo guiado por Deus, obedecendo a Deus, que você não vai passar por tribulação. Jesus nos ensinou claramente, neste mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim, a teologia da prosperidade é uma mentira. As igrejas que pregam a teologia da prosperidade, elas estão mentindo, estão enganando, estão jogando fora o verdadeiro evangelho de Cristo. Passa. Não há na Bíblia um homem de Deus, uma mulher de Deus, por mais fiel que seja, que não tenha passado por lutas e tribulações. Nenhum deles, todos passaram em grandes lutas e grandes tribulações. Homens de Deus perderam seus pais. Homens de Deus perderam seus filhos. Mulheres de Deus perderam suas crianças. Lutas e sofrimentos sempre existiram. Eu estou preparando uma pregação na área da psicologia do Dr. Viktor Frankl, falando sobre a tríade de sofrimentos humanos. Ele chama isso de tríade, dá um nomezinho lá, a tríade, me escapou a palavra, drástica, coisa assim. É mais ou menos essa ideia, é de uma tríade drástica, uma tríade que existe em todo o ser humano. Ele diz que a tríade humana, o Dr. Viktor Frankl, que foi um psicólogo muito importante, ele é um judeu, né? Que viveu nos campos, que foi escravo nos campos de concentrações do nazismo e sobreviveu a 4 campos de concentração. E ele escreveu vários livros, na minha opinião, o psicólogo e o psiquiatra mais importante do século passado e até hoje, na minha opinião, é ele. E ele fala essa tríade, ele disse que, olha, nem todo ser humano vai passar por esses 3 problemas, essa tríade. A tríade do medo, não, a tríade do sofrimento, a tríade da culpa e a tríade da morte. Não tem como escapar dessa tríade. Se você é um ser humano, se você é um ser vivo, você vai passar pela tríade do sofrimento, pela tríade da culpa e pela tríade da morte. E ele está correto, porque é exatamente isso que a Bíblia mostra. Foi exatamente isso que Jesus ensinou. No mundo passais por aflição. Então, todos, até o mais fiel dos homens. Aí você vai ver Jó, que o próprio Deus diz que é justo, bom,
passou por lutas e dificuldades tremendas. O próprio Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, será que Cristo não tinha fé? Porque segundo a teologia da prosperidade, a pessoa quando está com lutas e dificuldades, está passando por problemas, é porque a pessoa não tem fé. Será que Jó não tinha fé? Deus disse que era um homem de fé. Estevão não tinha fé? A Bíblia diz que ele era cheio de fé e do Espírito Santo. E Jesus? Será que não tinha fé? Paulo. Então o que está errado é a teologia da prosperidade, não a palavra de Deus. Isso é um conforto. Não sei para você, mas para mim é um conforto. Saber que lutas e dificuldades nem sempre significam que eu estou em pecado ou porque eu não tenho fé. Não. É porque no mundo, como disse Cristo, nesse mundo mal, nós passaremos por problemas e por dificuldades. Isso me dá um conforto, e me dá um alívio, e me dá uma força. Por quê? Porque nessa mesma passagem Cristo disse para nós, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o livro de Apocalipse vai dizer, venceram com eles todos os fiéis que seguem a Jesus Cristo. Então, meu querido, não se abale com dificuldade, não se abale com luta. Eu sei que é difícil para todo mundo, dependendo da luta de cada um sabe o que passa. Mas a verdade é que, mesmo seguindo a Cristo, mesmo obedecendo, mesmo sendo guiado, neste mundo ninguém está livre da dor e do sofrimento. Nem o próprio Cristo foi isento disso. Isso me leva para a quarta lição. Olha o versículo 38. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Olha a diferença aqui. Como é que uma pessoa dorme no meio de uma tempestade? Como é que os discípulos estão aqui gritando, desesperados, tirando água do barco, a coisa não anda, eles remam, não saem do canto, a situação vai ficando pior, a sua vida começa a correr risco. E aí, finalmente, eles se rendem, quando vê que a situação não tem jeito, quando vê que a situação não anda, eles finalmente se rendem e gritam para Jesus Cristo. E Jesus dormindo sobre o travesseiro na polpa. A quarta lição é a paz de Jesus Cristo. Jesus faz um contraste enorme com seus discípulos. Enquanto seus discípulos estão agitados, Jesus está calmo. Agitado como aquele mar, Jesus calmo. Enquanto seus discípulos lutam desesperadamente para salvar sua vida, Jesus descansa, até dorme. Enquanto os discípulos estão ansiosos, preocupados, Jesus está sereno, tranquilo. Enquanto eles estão em desespero, Jesus está em paz. É um contraste entre os discípulos e Jesus Cristo. Enquanto eles têm medo da morte, Jesus se deleita na vida. Sabe qual é o segredo aqui? Sabe qual é a diferença entre aqueles discípulos e Cristo? Porque Cristo está no mesmo barco que eles estão. Cristo está seguindo a mesma palavra, a mesma direção que ele, como Deus, deu. A tempestade é a mesma para Jesus Cristo. A dificuldade é a mesma para Jesus como para Deus. O problema é o mesmo, a tribulação é a mesma. Sabe qual é a diferença? No coração, no relacionamento com Deus. Jesus dormir no travesseiro no meio da tempestade é um recado claro, é um brado do silêncio, é um grito do silêncio de Cristo, em uma lição importantíssima para as nossas vidas. Uma pessoa que confia realmente em Deus, ela consegue ter paz no meio de uma tribulação. Por pior que seja a tribulação, que no caso dessa aqui, em que colocava em risco a sua vida, a vida dele estava em risco. Mesmo uma tribulação que coloca em risco a tua vida, a minha vida, uma pessoa que conhece Deus, que se relaciona corretamente com Deus, que confia em Deus, que sabe quem Deus realmente é, consegue ter paz no meio de uma tempestade, no meio de uma tribulação, no meio de um problema
ainda que este problema possa custar a sua própria vida. Essa é a diferença entre Jesus Cristo e os discípulos. É a diferença entre Cristo e o cristão. É a diferença entre o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, e a igreja, e o corpo, que é a igreja, que somos nós. A diferença é que Cristo sabe quem é Deus, se relaciona corretamente com Deus, confia totalmente em Deus, por isso que pode dormir no meio de uma tempestade. E aí, isso me leva à quinta lição, e daqui em diante 3 perguntas se levantam. E nas 3 perguntas que se levantam também lições. A primeira pergunta é da igreja para Cristo, ou dos cristãos para Cristo. Mestre, Rabi, não te importa que pereçamos, Senhor? Traduzindo, o Senhor não se importa com a gente? O Senhor não se importa que a gente morra? Você não está vendo aí a tempestade, você não está vendo o problema, você não está vendo a tribulação que nós estamos passando, a luta, a dificuldade, Senhor, que nós estamos passando? O Senhor não se importa com a gente? O Senhor não se importa que a gente morra? Versículo 38. E aí, eu chamo isso aqui da incompreensão dos discípulos. A incompreensão. Deus, o Senhor não se importa conosco, se importa. Se importa tanto com vocês, tanto comigo, tanto com todo o seu povo, que Ele desceu da glória e entrou no barco da minha vida e da tua vida para que nós não afundássemos eternamente. Se importa tanto que Ele está nas tribulações conosco, porque se Ele não tiver, ninguém aguenta. No barco das nossas lutas, no barco das nossas tribulações, Jesus está presente. Do mesmo jeito que os discípulos em algum momento não perceberam, não viram Jesus, não compreenderam Jesus, não se relacionaram corretamente com Jesus, acontece comigo e com você. Nas tribulações, às vezes, ou para ser até mais honesto, muitas vezes a nossa visão míope, nossa visão espiritual, a nossa miopia espiritual não percebe Jesus no barco com a gente, mas Ele está. Porque foi Ele que disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e da minha mão ninguém arrebata. Eu estou convosco todos os dias até a consumação. Ele está presente, sim. Na luta que você está passando, na tribulação que você está passando, na dificuldade que você está passando, Jesus está presente, sim. Ele se importa, sim, com você. Se importa tanto que pegou o meu pecado, o seu pecado, jogou sobre si e morreu numa cruz romana. Um símbolo de vergonha e dor. Para que eu e você tivéssemos o perdão e a reconciliação com Deus e mais ainda a salvação e a vida eterna. Mas olha a pergunta deles, a indignação dos discípulos de Cristo. Não se importa que pereçamos? O Senhor não está vendo a nossa luta? O Senhor não está vendo a nossa dificuldade? Sim, Ele está vendo. Jesus, como Deus, diz a Bíblia que o guarda de Israel, o Deus Todo-Poderoso, não dorme nem cochila. Ele vê todas as coisas. Mas Jesus estava dormindo. Jesus encarnado estava dormindo. Mas estava dormindo porque sabia que estava no controle. Porque Ele está no controle, Ele está no barco. E no barco que Jesus Cristo está, passa por tempestade também. No barco que Cristo está, passa por dificuldade também. Aí não afunda. Não perece. Ninguém perece no barco em que Cristo está. Então é a indignação deles. Não importa que pereçamos. Isso me leva à sexta lição, versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e ia ao mar. Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. O poder de Jesus. Ele desperta,
repreende o vento e ao mar, acalma-te e emudece. E no mesmo instante o vento se aquietou. É como se estivesse no meio de uma tempestade e de repente se levanta aquele homem que você olhava para ele, era um galileu comum, um palestino comum, um habitante comum, não havia nenhuma formosura, não havia nada de diferente fisicamente nele, era um ser humano como outro qualquer. As diferenças que havia em Cristo é que ele era um homem de dores, um homem que sabia o que é padecer. É por isso que ele tinha 30 anos e confundiam ele com 50. Porque você viver no meio de um povo, você ser santo, viver num povo pecador, você sofre, viu? Olha, nós somos pecadores, não aguentamos pecado de outros pecadores mais do que a gente. Imagina você ser santo e viver no meio de pecador. É muito sofrimento. Por isso que a Bíblia diz que ele era um homem de dores, um homem que sabia o que era padecer. Ele tinha uma aparência gasta. Um homem de 30 anos, às vezes era confundido com 50, Jesus. E aí, quando ele se levanta, que ele fala, era o Messias caminhando sobre a terra. O Deus que os judeus sempre ouviram falar, que era todo-poderoso, estava agora representado naquela frágil figura humana. Diante deles estava Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Deus Todo-Poderoso, da mesma essência que o Pai, da mesma essência que o Espírito Santo, com o mesmo poder de Deus Pai, com o mesmo poder do Deus Espírito Santo, com todo o conhecimento, com toda a majestade, com toda a glória. E apenas uma palavra e de repente some tudo. Ora, o Deus que criou os céus e a terra, ele tem que ter poder sobre o vento e o mar. O que é o vento e o mar para esse cosmos, para esse universo que ele criou? Nada. O que é a força do vento e do mar na Palestina, no mar de Tiberíades, com as forças cósmicas da natureza? Nada. Nada. Ele vai lá aí com uma palavra: cala-te, emudece. E o vento obedece ao seu Criador. E o mar obedece ao seu Criador. O vento não obedece homem nenhum. O mar não obedece a homem nenhum, a máquina nenhuma que os homens possam criar. O mar vai desobedecer ou o vento vai desobedecer. Mas o vento e o mar obedecem ao Deus que os criaram. O Deus Todo-Poderoso é o Shaddai. Pai, Filho e Espírito Santo. O poder de Jesus. Isso me leva à 7ª lição. Perdão, ainda desse ponto que ele repreende o vento e o mar, ele também repreende os discípulos, né? Então, deixa eu só ver aqui a orientação de Jesus, a obediência dos discípulos de Jesus, a tribulação dos discípulos de Jesus, a paz do Senhor Jesus, o poder de Jesus, está certo. Agora, a repreensão do Senhor Jesus. Então, Jesus olha para ele e diz: por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E a palavra aqui, como é que não tendes fé, pode ser traduzida assim: ainda não tem fé? Talvez a melhor tradução fosse essa: como é que ainda não tem fé? É a repreensão de Jesus Cristo. Esses homens, há tempos que andavam com ele, já tinham visto coisas maravilhosas. E aqui no Evangelho de Marcos, é até bom de você perceber, que eu até já falei, que o Evangelho de Marcos tem uma sequência. Ele mostra que Jesus tem poder sobre as doenças, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre a enfermidade, Jesus tem poder sobre a matéria, Jesus tem poder sobre a morte, Jesus tem poder sobre a vida. Então ele vai mostrando várias coisas aqui no texto. Aqui ele está mostrando o poder de Jesus sobre os elementos da natureza que ele criou, sobre a criação. Por isso que ele pergunta: ainda não tem fé? Olha, meu querido, isso aqui eu tenho certeza absoluta que Jesus pergunta toda vez
que eu e você passamos por uma luta e uma tribulação e nós fraquejamos na fé. E nós duvidamos. Tenho certeza absoluta que Jesus pergunta para mim, para você e para qualquer um cristão, quando está numa luta, numa dificuldade, que começa a tremer, a perder a fé e até ficar com raiva de Deus e até discutir com Deus e até murmurar com Deus, blasfemar com Deus. Jesus olha para ele e diz: você ainda não tem fé? Você acha que eu não tenho poder para te ajudar, te sarar, te curar, transformar, mudar, resolver? Você acha que eu não tenho esse poder? E a verdade, irmãos, é que nós temos que aprender que Deus nunca fica sem nos dar a resposta. Quando Deus fica em silêncio nas nossas vidas, Ele já está falando com a gente. Como aqui, ó. Estava dormindo, e dormindo Ele ensinou mais àqueles homens do que eles acordados lutando contra aquela tribulação. Ele mostrou que é uma pessoa que confia em Deus, que tem paz com Deus ininterrupta, em relação àqueles homens que tinham fé em Deus da boca para fora. E até em silêncio, até dormindo, Jesus nos ensina. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Como é que não temos fé? Deus está no controle, Deus está no barco da nossa vida, no barco em que Cristo está. Esse barco não afunda, pode até entrar água, pode até encher bastante de água, mas afundar não afunda. O vento para, a tempestade para, a água do barco seca e você sai vitorioso pela graça de Deus, pelo poder de Deus e para a glória de Deus. Isso me leva à sétima e última lição. Versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja que houveram 3 perguntas. A primeira pergunta dos discípulos para Cristo, dos cristãos para Cristo, da igreja para Cristo, ou minha pergunta, sua pergunta para Cristo no meio da tribulação: Jesus, mestre, não te importa que pereçamos? É uma pergunta retórica, que a resposta nós já sabemos. Sim, é claro que ele se preocupa com a gente. A segunda pergunta também é retórica. Quando Jesus pergunta: vocês ainda não têm fé? Como é que ainda não tem fé? O que está faltando para você ter fé? Já não basta o que eu já fiz, o que eu já falei, o que eu já mostrei? Como é que vocês não têm fé? É outra pergunta retórica. Não falta nada. O que falta é você realmente confiar em Cristo, em Deus. E vem a terceira e última pergunta, que também é retórica. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Olha, os muçulmanos, eles têm 99 nomes que eles dão a Deus. 99 nomes que eles dão a Deus. Podia ser mais um, para fechar 100, 99 nomes que eles dão a Deus. Baseado no Antigo Testamento, baseado em algumas passagens também no Novo Testamento, porque eles reconhecem Jesus como um profeta, e nos seus livros, no Alcorão. Eu não sei dizer de cabeça, existe uma pesquisa, existe dados sobre isso, mas eu não sei dizer de cabeça quantos nomes para Deus, ou para Jesus, ou para a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, há na Bíblia como um todo, eu não sei dizer. Mas essa pergunta, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu poderia responder da seguinte maneira: ele é o Messias, prometido por Deus. Ele é Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é o Filho de Deus, o unigênito de Deus. Ele é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ele é Yahvé Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Ele é El Sebaor, Senhor dos Exércitos. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é a rosa de Sarão. Ele é o perdoador. Ele é aquele que
que faz a ponte, o sumo pontífice entre o céu e a terra. Ele é a escada de Jacó. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é a suprema sabedoria. Ele é aquele que nos restaurou, nos resgatou. Ele é aquele que nos consola, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador, o teu Senhor, o teu Salvador. Ele é o grande Deus sobre todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, tudo existe porque Ele existe. Ele é quem sustenta todas as coisas pelo seu poder. Ele é o Redentor. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o sumo pastor, supremo pastor das nossas vidas, supremo bispo das nossas almas. Ele é o Senhor de vivos e de mortos. Ele é o juiz de vivos e de mortos. Eu não sei quantas palavras nós poderíamos dizer, meu irmão. Mas Ele é tudo o que nós precisamos. Porque verdadeiramente Ele é Deus. Como eu disse no começo, o nosso grande desafio da humanidade é aprender a se relacionar. E nessa passagem que eu acabei de ler aqui para vocês, nós encontramos essa verdade bem estampada entre Jesus Cristo e os seus discípulos, os cristãos. E o primeiro passo que nós precisamos aprender nos relacionamentos é aprender a se relacionar com Deus, depois conosco mesmos e por último com o próximo. Aqui nessa passagem nós estamos vendo claramente estas lições de como devemos nos relacionar com Deus. Veja que eles foram orientados por Deus, então nós temos que ser guiados por Cristo. Veja que eles obedeceram a orientação, Jesus guiando a sua palavra, a sua lei, o seu mandamento. Veja que mesmo assim eles passaram por lutas e tribulações, porque não significa o fato de estarmos obedecendo a Deus, não estarmos isentos de lutas e dificuldades. Não, passaremos por lutas e por dificuldades. Veja que Jesus jamais nos prometeu que não passaríamos por tribulação. Ele jamais prometeu isso. Ele prometeu que estaria conosco nas tribulações. Isso Ele prometeu. Veja que Jesus, Ele consegue ter paz no meio da luta. É a paz de Cristo, contrastando com os discípulos. Veja a pequenez da fé dos discípulos. Não te importa que perecemos, né? A reclamação deles. Veja o poder de Cristo, do seu relacionamento com Ele. Ele para os ventos, Ele para as tempestades, Ele ressuscita mortos. Era tanto poder contido no frágil corpo humano que não há outra explicação. Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Veja a repreensão de Cristo. Como é que ainda não tem fé? Como é que vocês ainda não têm fé em mim? E veja o questionamento dos discípulos. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como eu falei, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus sobre todas as coisas. Pai, Filho e Espírito Santo. No meu relacionamento, no seu relacionamento com Cristo, nós precisamos crescer na fé, na confiança, na fidelidade, em saber que Deus está conosco em toda e qualquer situação, principalmente nos momentos de lutas e dificuldade e tribulação. Ele está lá, do seu lado. Você que pode não estar enxergando, mas Ele está do seu lado. Com você,
no barco, na luta, não deixará o seu barco afundar, não deixará você perecer. O poder, o governo está nas suas mãos. E esse poder e esse governo que está nas suas mãos virá sobre nós, sobre o seu povo, com uma grande bênção. Porque esse poder não só impede que nós pereçamos, que nós morramos, não só impede que nós iremos sucumbir, como nos salva, nos resgata, nos restaura e nos dá a vida eterna. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus por mais essa aula, por mais essa oportunidade que nós temos de continuar aprendendo a respeito dessa palavra poderosa. Eu quero te incentivar, continuar te incentivando a colocar em prática aquilo que nós temos aprendido nessas semanas e também a continuar sendo igreja com a gente, seja nas nossas reuniões online, que acontecem aqui no YouTube ou no nosso Instagram, ou também aos domingos presencialmente às 10 horas da manhã e às 19 horas. Vamos seguir compartilhando e aprendendo a respeito dessa palavra poderosa. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente noite de quarta-feira.